o renovo. Harpa cristã, mas o seu deserto não é o seu fim. Sinta o renovo de Deus em cada batida. Glória a Deus para nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Em nome de Jesus. Quando minhas forças parecem falhar e o peso do mundo tenta me dobrar, lembro da voz que me chamou pelo nome e do Deus que nunca me abandone. Não é sobre o que eu posso fazer, é sobre em quem escolhi crer. Pois no silêncio da fraqueza a tua força se manifesta. Já caminhei por vales de temor, já conheci a dor sem cor, mas em cada passo incerto tua presença estava perto. Quando o medo tentou me parar, tua palavra me fez levantar. Não pela minha capacidade, mas pela tua fidelidade. Quando tudo diz não vai dar, tua voz me faz continuar. Não olho para o tamanho do mar, mas para o Deus que pode me levar. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando sofrer ele aparece. Nada pode nos parar, nada pode nos impedir de prosseguir. Nada, nem tribulação e nem dor pode nos separar do amor do Senhor. Coragem, meus irmãos, coragem. Jesus Cristo, em vista da alegria que esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia por parte dos pecadores, e assentou-se à direita do trono de Deus. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Custe o que custar, nós não podemos parar de lutar, nós não podemos desistir da vida. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às tribulações e aflições, nós temos que seguir o Senhor Jesus. Não caminho por vista ou razão, mas pela fé que guarda o coração. Cada passo é dependência, cada dia é sobrevivência. E aí, como está escrito? Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tomar a cruz e seguir Jesus. Carrega a tua cruz e segue o Senhor Jesus, pois a nossa vida se renova pela cruz. Jesus disse a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? Que poderia alguém dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui não provarão a morte sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, olha que palavra tão forte e edificante. Para nós seguirmos, o Senhor Jesus, Ele nos convida todos os dias. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Irmão, é muito forte. É necessário renunciar ao pecado. É necessário renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus, para que a gente não se perca, mas permaneça. Há coisas que os olhos não podem ver, caminhos que por isso que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Não. O Evangelho é transformação, é salvação. Mesmo quando tudo parece incerto, mesmo quando o chão não está perto, existe uma voz dentro de mim, dizendo confia até o fim. Bom trabalho, meu irmão. Já esperei sem saber o quando, já caminhei mesmo tremendo,
mas aprendi no meio da Tomar dor cruz e seguir que o a fé Senhor me Jesus. aproxima do Senhor. Não abandona a sua cruz. Não é ausência de medo ou dor. A felicidade É do ser esperança humano maior é que seguir o Jesus. temor. Bom dia, dona. Deus É abençoe, Pai. seguir, mesmo sem sinal, Glória a Deus crendo por nosso Senhor no Jesus Cristo. invisível Oh. real. Quando não vejo, eu creio. Jesus, ele sempre vem nos chamar a carregar a cruz, porque ele nos ensina que a nossa vida se renova pela cruz, mesmo diante das suas dores, mesmo diante das suas aflições, mesmo diante das suas tribulações. Não desista da vida. Não, sabe por quê? Porque quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois está escrito: por amor a ti, por causa de ti, nós somos levados à morte o dia todo, mas em tudo isso somos mais do que vencedores. Graças àquele que nos amou, graças àquele que nos ama. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem tribulação e nem dor. Por isso que nós temos que continuar confiando no Senhor. E que nós nunca venhamos a nos envergonhar de anunciar o Evangelho. Pois ele mesmo diz, né? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Então, por isso é necessário, meu irmão, a gente seguir Jesus, pois é Jesus que nos salva. Ainda que muitos venham a nos abandonar, Jesus está conosco. O Pai está conosco. Deus caminha conosco. Porque, irmão, na nossa caminhada, por nós sermos de Jesus e falarmos a verdade, aqueles que estão vivendo nas trevas, aqueles que estão vivendo no adultério, no pecado, esses vão nos abandonar. Quando Jesus disse a verdade para aqueles discípulos, muitos chegaram ao ponto de dizer, né? Olha, esta palavra é dura. E ali, a partir daquele momento, começaram a abandonar Jesus. E Jesus, ele se volta para Simão Pedro, né? Dizendo: e vós também quereis ir embora? E Simão Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna para nos dar, meu irmão. Só Jesus tem palavra de vida eterna para nos dar, minha irmã. Por isso que se o mundo nos rejeitar, se o mundo nos odiar, sabei que primeiro rejeitou a Deus. Sabei que primeiro odiou ao nosso Senhor Jesus. Se fosse do mundo, o mundo vos amaria como amo que é seu. Mas porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Odiar o Jesus sem motivo, meu irmão. Odiar o Jesus por ele ter feito sempre o bem. Então, na nossa caminhada, se nós amamos fazer o bem, não será diferente. O que importa é nós estarmos com a nossa consciência na presença de Deus. Na consciência de paz, de justiça e de amor, de fidelidade. Porque nada pode vencer aquele que permanece firme em Deus. Ainda que o mundo se levante contra nós, não tem como vencer quem vive para Deus, porque Jesus já venceu o mundo. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina, para a glória de Deus Pai. Que Deus continue abençoando nossas vidas, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja quando nós saímos e quando nós voltamos, e que nós permaneçamos firmes na fé, meu irmão. Como Paulo disse: combati o bom combate, concluí a carreira, guardei a fé. Custe o que custar, nós não podemos desanimar. A gente sabe que o desânimo às vezes bate na porta, mas a gente tem que mostrar para o desânimo, nós temos que mostrar para o desânimo que nós temos o Deus do ânimo, o Deus da esperança, o Deus que nos deu o seu Santo Espírito, aquele que habita em nós, que cremos e confiamos na sua santa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por interceder a Deus por cada um de nós, por nos livrar do maligno, por nos livrar de Satanás. Então, meu irmão, eu faço esse apelo: toma a sua cruz e segue o Senhor Jesus. Cada um de nós sofremos, mas Jesus está conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, se está difícil, se coloca em atitude de oração e carrega a tua cruz e segue o Senhor Jesus, porque a nossa vida se renova pela cruz. Esses dias atrás eu não estava fazendo transmissão ao vivo pelo fato de o dente da frente estar um pouco doendo. Quando eu era criança eu bati, né, jogando bola, e aí depois de muitos anos eu vim aí agora sentindo essas dores no dente, mas a palavra do Senhor diz que tudo tem seu tempo, né? Então, mas enquanto vida Deus me der, eu vou anunciar Jesus de Nazaré, mesmo na dor, mesmo nas dificuldades. Mas o que importa é a gente carregar a nossa cruz com alegria. Nós não podemos arrastar a cruz, hein? Nós temos é que carregar. Mas tem momentos na vida que a gente precisa silenciar. Como esses dias eu procurei, né? Mesmo o coração querendo falar mais alto, mas a gente também tem que respeitar o corpo humano, né? Porque Deus ele pede para ter sabedoria. E assim também ele deixou os médicos, né? Para que assim nós busquemos, pois aquele que está também doente e não se volta para o médico, peca contra o Senhor, porque Deus deixou os médicos. Eu sei que principalmente nós homens somos resistentes a não querer ir aos médicos, né? As mulheres elas têm mais essa facilidade, mas que nós tenhamos a humildade de entender que Deus ele deixou os médicos para nós também nos cuidarmos, né? Porque o Senhor os convocou para dar o diagnóstico certo do medicamento, né? Então, glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E que Deus te livre do maligno. Em nome de Jesus Cristo. Tamo juntos. Coragem em meio às suas lutas. Não desanima não. Qualquer coisa estamos aí. O que precisar de mim, eis-me aqui. O que eu não puder ajudar, a gente conta com Deus que tudo pode. Amém.